Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a nossa missão é começar do zero absoluto para decodificar um dos campos mais fascinantes de todo o conhecimento humano. Pensa bem, basta olhar ao redor agora mesmo. As paredes, as ruas lá fora, o teto aqui em cima, tudo isso dita a vida e o comportamento diário da nossa sociedade. Mas a gente raramente para entender os motivos por trás de cada detalhe. Vamos mergulhar nesse material e entender exatamente como essas linhas invisíveis do espaço moldam o nosso mundo. Para facilitar as coisas, os conceitos que vamos explorar trazem uma analogia brilhante. Imagina só se construir o mundo real fosse exatamente como brincar com aqueles blocos de montar gigantes na nossa infância. O princípio de encaixar formas parece o mesmo, né? Só que, no mundo real, os nossos blocos não são de plástico. Nossos materiais de construção são as leis da física, as variações implacáveis do clima, o concreto e, por mais incrível que pareça, a psicologia humana. A gente não está só empilhando peças, estamos desenhando a própria vivência em sociedade. E o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, construindo o mundo real. Depois, os pilares fundamentais, seguido por o mestre dos espaços, o mestre da cidade e fechando com chave de ouro a quarta dimensão. Começando pela parte 1, construindo o mundo real, ou como materializar o invisível. É aqui que acontece aquela mágica de pegar necessidades biológicas cruas e as forças da natureza e transformar tudo isso em estruturas tangíveis. E essa frase ilustra perfeitamente a essência do nosso tema. Projetar espaços vai muito, mas muito além de só fazer um desenho bonito de uma fachada. É, na verdade, uma interseção vital entre a arte estética, a técnica rigorosa da engenharia e a dinâmica da sociedade. É uma negociação constante, o tempo todo. O projeto precisa equilibrar a força da gravidade, a imprevisibilidade da natureza e as complexidades de como os seres humanos se comportam. Avançando para a parte 2, os pilares fundamentais. Vamos decodificar o conhecimento de base que é absolutamente necessário antes de sequer pensar em assentar o primeiro tijolo. O ponto central aqui são os 4 pilares de entrada na área. Primeiro, é preciso treinar o chamado olhar arquitetônico, que é basicamente aprender a perceber as proporções e a escala do corpo humano em relação aos ambientes na nossa rotina. Segundo, construir um repertório teórico sólido lendo os clássicos, porque toda boa estrutura nasce primeiro na mente. Terceiro, dominar os softwares que trazem essa imaginação para a realidade. E quarto, pensar em urbanismo. Afinal, nenhuma construção existe isolada num vácuo. Ela sempre é parte de uma malha urbana viva. E já que tocamos no terceiro pilar, o das ferramentas digitais, vale muito a pena destacar essa revolução tecnológica, o BIM. Essa ferramenta literalmente mudou o jogo e aposentou aquelas antigas e simples linhas bidimensionais. Com o BIM, é possível construir um clone super inteligente do prédio inteiro no computador, em 3D, antes mesmo de existir qualquer coisa no terreno. Ele integra de forma perfeita informações cruciais sobre materiais, o comportamento das estruturas e atualiza os orçamentos em tempo real. É pura inteligência de dados aplicada na veia. O que nos leva à parte 3, o mestre dos espaços e os segredos da arquitetura. Vamos focar no controle dos ambientes internos, em como resolver o quebra-cabeça do dia a dia. Na prática profissional, é importante saber que absolutamente nenhum elemento de uma obra existe por um mero acidente ou achismo. E aí entra um conceito vital chamado partido arquitetônico. Pensa nele como a bússola infalível de um projeto. É a grande ideia master que unifica e justifica todas as decisões. Por exemplo, se o foco de um partido arquitetônico for a sustentabilidade, o formato inteirinho do telhado, a volumetria e até as paredes serão desenhados com o rigor de captar e aproveitar os recursos naturais ao máximo. Não tem nada ali só por enfeite. Mas como uma ideia tão abstrata vira realidade na rotina de um escritório? Tudo acontece num fluxo super cronológico. Começa no passo 1, com o briefing, uma entrevista profunda junto com a medição técnica do terreno. Daí vamos para o passo 2, os croquis e estudos de viabilidade iniciais em 3D. Logo depois, o passo 3, o anteprojeto, onde a coisa fica detalhada para ser aprovada nas prefeituras. E o grande final é o passo 4, o projeto executivo. Pensa num manual de construção absurdamente minucioso que indica literalmente até a posição exata de cada tomada na parede. E lembra que a gente falou sobre captar recursos naturais agora há pouco? Isso é a famosa arquitetura bioclimática. Em termos simples, é projetar o prédio para que ele aqueça e resfrie a si mesmo usando o clima local, sem ficar refém do ar-condicionado. Para isso, usa-se a orientação solar, tipo colocar os quartos virados para o sol da manhã. Usa-se a ventilação cruzada, alinhando portas e janelas de um jeito que o vento empurre o ar quente para fora.
E, claro, a massa térmica, que é escolher materiais pesados como pedras ou certos tijolos que absorvem o calorzão da tarde e só liberam de forma suave à noite, mantendo tudo equilibrado. E se o design inteligente pode controlar a temperatura, olha que curioso, ele também controla o som. Um exemplo fascinante é a Galeria dos Sussurros. Através de uma geometria elíptica perfeita, alguns prédios históricos funcionam como verdadeiros instrumentos musicais afinados. Dá para sussurrar bem baixinho, com o rosto colado na parede de um lado de uma sala gigante, e as ondas sonoras viajam pelas curvas da estrutura até alguém do outro extremo escutar de forma cristalina. Enquanto isso, quem está no meio do salão fica totalmente surdo à conversa. É o puro design canalizando as ondas. Só que, para dominar todos esses poderes, a formação exige passar por duas realidades brutais. De um lado, existem as temidas bancas, que são provações puramente intelectuais onde é preciso defender os conceitos verbalmente debaixo de fogo cruzado diante de um júri bem afiado. Do outro lado, o contraste físico com a síndrome da maquete, que significa basicamente gastar madrugadas a fio fatiando papelão e madeira com precisão cirúrgica para erguer micromundos com as próprias mãos. É exaustivo, mas molda a visão espacial. O que nos traz a parte 4? O mestre da cidade, focando no urbanismo em escala macro. Vamos afastar um pouco a câmera e olhar para as grandes malhas das cidades. Nessa escala, a dinâmica muda bastante. O arquiteto foca essencialmente na curadoria da experiência interna, como mestre do objeto isolado. Já o urbanista é o mestre das interconexões. É como se fosse um jogador de SimCity, só que na vida real. O foco passa a ser essa rede pública complexa que une todos nós. As praças, os fluxos de mobilidade, o transporte, as infraestruturas. E acredite, tem muita psicologia invisível gerenciando essas redes públicas. Olha só esse conceito da lendária Jane Jacobs, Olhos da Rua. Ela explica que calçadas alinhadas com fachadas ativas, vitrines de lojas, cafés, janelas grandes voltadas para a rua, geram uma vigilância natural. Ambientes com muitos olhares contínuos criam ruas vibrantes, evitam os chamados muros cegos e acabam promovendo comunidades que são organicamente mais seguras para todo mundo, sem precisar de grades. Baseado nisso, o urbanismo moderno tem tentado reverter o antigo modelo de planejamento que era focado quase que inteiramente nos carros. Hoje, priorizam-se 3 grandes metas: a caminhabilidade, criando calçadas mais largas e seguras, as fachadas ativas, que acabamos de ver, e os microclimas de resfriamento, que é a implementação de corredores ecológicos e mais árvores para combater as terríveis ilhas de calor geradas pelo mar de asfalto. O fascinante sobre o design de espaços públicos é que ele dita os nossos comportamentos de uma maneira quase subconsciente. E existem estratégias contrastantes aqui. De um lado, a arquitetura hostil, que utiliza elementos de design propositalmente para afastar certos usos, como aqueles bancos de praça com divisórias no meio para impedir que pessoas se deitem. No outro espectro, temos o urbanismo tático, que aplica intervenções rápidas, baratas e bem vibrantes, tipo pintar faixas coloridas no asfalto ou colocar canteiros de flores improvisados, justamente com o objetivo de desacelerar o trânsito naturalmente e convidar as pessoas de volta ao espaço, promovendo a interação. E finalmente, chegamos à parte 5, a quarta dimensão. Vamos revelar o conceito que costura toda essa conversa sobre a natureza do espaço. A gente costuma pensar em edifícios como simples objetos estáticos em 3D, certo? Mas a grande sacada é que a arquitetura é, na verdade, um fenômeno de 4 dimensões. E essa quarta dimensão é o tempo. Uma estrutura só ganha sentido real quando testada contra a progressão do dia e dos anos. É notar como a luz projeta formas inéditas no chão às 9 da manhã, como os volumes do prédio ficam dramáticos com as sombras longas das 5 da tarde, e, acima de tudo, é planejar hoje como esse concreto e esses tijolos vão envelhecer e resistir às intempéries ao longo dos próximos 50 anos. O espaço não é parado, ele precisa ser vivido e em movimento. E a humanidade sempre tentou entender essa escala física e temporal, desde a Roma antiga tentando alinhar paredes à simetria do corpo, até o século XX com Le Corbusier e a criação do módulor. O módulor era um sistema matemático focado em usar proporções universais para harmonizar o ambiente construído com a geometria exata de nós, humanos. A premissa simples, mas poderosa: o prédio não deve engolir a pessoa. Ele deve ser uma extensão natural dela. E isso nos traz a reflexão final da nossa análise. Depois de entender tudo isso, a inteligência de canalizar os ventos e o som, a vigilância orgânica de uma fachada, a quarta dimensão do tempo,
como a gente passa a enxergar as ruas lá fora. A grande virada de chave é que deixamos de ser habitantes passivos para nos tornarmos decodificadores do mundo construído. A cidade vira um livro aberto, cheio de mecânicas ocultas incríveis que antes passavam despercebidas. Na próxima vez que o pé tocar a calçada, qual vai ser o primeiro detalhe que vai saltar aos olhos? Vamos continuar observando o mundo ao nosso redor. Até a nossa próxima exploração.